Bom dia! Hoje, 1º de maio, caiu no sábado, hein, profs? Feriado no sábado pra nós. Ai, meu Deus. Então, vamos lá, gente. Como trabalhar a individualidade numa sala numerosa? O que vocês acham? Tem tudo a ver o que eu vou falar hoje sobre... Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como era a disposição, assim, o formato da sala quando vocês estudavam? Como que era? Eu, quando era criança, era tudo enfileirado, um olhando para a cabecinha do outro. Bom dia! E hoje? E vocês, quando vocês estudavam, como era o formato da sala de aula? Bom dia, B. Quando vocês estudavam, como era o formato da sala de aula? Quando eu estudava, no começo, acho que segunda, terceira série, ainda eram aquelas mesas grudadas no chão. Quem é dessa época que pegou essa fase da escola, que as mesas eram todas enfileiradas e uma grudada na outra? Era de madeira, uma madeira linda, por sinal, mas eram pregadas no chão. As mesas eram pregadas no chão e uma criança atrás da outra. Por que isso? Para começar, não podia se mexer. O formato da sala de aula era assim. Um olhando para a cabecinha do outro e todos olhando para frente para o quadro negro onde estava a professora. Esse era o formato da escola de antigamente. Tanta coisa evoluiu, né? Antigamente, eu, na minha época de criança, não tinha telefone. O telefone foi chegar, acho que eu tinha uns 8, 9 anos. Celular, acho que começou a aparecer o celular, eu tinha uns 15 anos, 15, 16 anos. E hoje? Hoje a gente dá um clique e aparece tudo na nossa frente. Tanta coisa evoluiu, hoje tem lousa digital, hoje tem... no Google a gente procura, a gente acha tudo. Tanta coisa evoluiu. E a escola? A minha referência é a escola pública, tá, gente? Eu sempre estudei em escola pública, eu sempre dei aula em escola pública. Oi, Rê! Oi, Rê, bom dia, bom dia. Então, o que eu tô falando, gente? Eu estou falando do formato da escola. Como que era o formato da escola quando vocês estudavam? Como que era a disposição física mesmo? A disposição física das mesas, das carteiras e das cadeiras. Eram enfileiradas, uma atrás da outra, e todos olhando para frente. E evoluiu tanta coisa, celular, internet, tudo a gente tem hoje em dia num clique. As crianças de 2 aninhos, meu sobrinho de 2 aninhos vai passando o dedinho assim no celular, ó. Vai passando o dedinho no celular, ele vê um desenho lá, ele não gosta, ele passa o dedinho, embaixo tem um monte, ele vai lá e escolhe com um clique o desenho que ele quer. Evoluiu tanta coisa, mas e o formato da sala de aula? Quando vocês pensam numa sala de aula de hoje, o que vocês veem? Minha referência é escola pública. Eu dou aula em escola pública, sempre trabalhei em escola pública. Não vou generalizar, não vamos generalizar, mas vamos pensar em 80% da sala de aula de hoje. Como que a gente vê o formato da sala de aula de hoje? As mesas enfileiradas, todas as crianças olhando para frente, com giz, lousa. Vamos pensar em 80% vai das escolas. Mudou. Tanta coisa evoluiu, muita coisa evoluiu. A televisão antigamente era preto e branco, agora a gente tem tudo que a gente imaginar, tudo que a gente vê na televisão com uma imagem 4K, não sei o que lá. Nem entendo muito disso, mas evoluiu muito. E o formato da sala de aula? Permanece o mesmo.
que eu estou falando tudo isso para vocês, gente? O formato da sala de aula. Quando eu estava na terceira série, na minha educação fundamental, no meu ensino fundamental, que antigamente era o ginásio, né? Da primeira à quinta série, da primeira à quarta série, antes era a primeira à quarta série, agora é primeiro ano ao quinto ano. No ciclo 1 do ensino fundamental, eu lembro uma vez, eu só tenho uma lembrança de uma professora indo na minha mesa. E a gente tá falando, o tema da aula é como trabalhar individualmente, numa sala numerosa. Uma lembrança da minha professora da terceira série indo na minha mesa. Não tenho mais lembrança nenhuma. Nem da primeira, nem da segunda, nem da quarta, nem da quinta série. Nem da quarta série. A única lembrança que eu tenho é de uma vez, na terceira série, a minha professora chegando na minha mesa. Sabe por que ela foi na minha mesa? Porque o meu lápis estava desapontado e ela foi na minha mesa porque ela ficou brava que o meu lápis estava desapontado. A única lembrança que eu tenho de uma professora indo na minha mesa é porque o meu lápis estava desapontado e ela ficou brava comigo porque o meu lápis estava desapontado. Ela não foi me ajudar. Ai, Graziela, nossa, deixa eu te ajudar. Ela apontou meu lápis, só que com rispidez, não foi gentil. A única lembrança que eu tenho de uma professora indo na minha mesa é essa, porque me marcou do lado negativo. Me marcou de um ponto negativo, porque ela ficou brava comigo porque meu lápis estava desapontado. Então, e vocês? Vocês têm lembrança de alguma professora indo na mesa de vocês, trabalhar individualmente, te dar uma ajuda, te dar uma orientação, fazer uma intervenção de quando vocês estudavam? A única lembrança que eu tenho é essa, e é uma lembrança negativa. Agora, gente, tudo evoluiu. O formato da sala de aula não evoluiu. Não generalizando, mas a maioria das escolas continuam uma fileira, uma carteira atrás da outra, todas as crianças olhando para frente para o professor, para a professora. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu vou tirar referência, todos os anos, a maioria eu tenho 30 alunos. Eu tenho 30 alunos. Para eu trabalhar individualmente, eu preciso ir na mesa de cada aluno. Não preciso dar uma orientação, fazer uma intervenção na atividade. Se eu tenho 30 alunos, cada um está na sua mesa. Aí, não fica muito mais difícil eu ir em 30 mesas? E se eu agrupo meus alunos em dupla? Se eu agrupo meus alunos em dupla, vai cair para 15 mesas. De 30 mesas que eu preciso ir para trabalhar individualmente, se eu agrupo meus alunos em dupla, as mesas caem de 30 para 15. Já diminuiu na metade. Se eu agrupo meus alunos em trio, se eu coloco eles em 3 na sala de aula, de 30 mesas que eu preciso ir, caiu para 10. Então, o formato da sala de aula, por que eu comecei perguntando qual é o formato, como era antes, como é agora? O formato da sala de aula muda tudo. Porque o seu aluno, ele presta mais atenção em você. Oi, Dalina, bom dia. O seu aluno, ele presta mais atenção em você quando você tá lá na frente da sala, longe dele, ou ele presta mais atenção em você quando você tá na frente dele, pertinho dele, na mesa dele? Quando que ele presta mais atenção? É lógico que é na mesa dele, conversando diretamente, olho no olho, pertinho. A atenção das crianças, bom dia! A atenção das crianças, gente, é primordial para eles aprenderem. Então,
Quando que eles vão ter mais atenção? Quando você tá lá na frente da sala de aula ou quando você tá na mesa dele conversando com ele? Então, o formato da sala de aula, se eles estão todos enfileirados, 30 alunos, cada um na sua mesa, você tem 30 mesas para ir lá, para dar atenção. Se você agrupa em duplas, você vai cair para 15 mesas que você vai lá. Eles estão em duplas, mas você vai agrupar de acordo com a necessidade dos alunos. Você vai agrupar de acordo com a necessidade, o que aquele aluno precisa saber, com hipóteses de escrita próximas. Você vai agrupar de acordo com o que eles precisam saber. Aquele aluninho, por exemplo, a Joana precisa saber, não identifica as letras. Eu vou agrupar com o Carlos, que também não identifica as letras. Quando eu for na mesa daqueles dois aluninhos, os dois eu vou fazer intervenções para eles começarem a identificar as letras. Então você agrupa os seus alunos de uma forma que eles tenham a mesma necessidade. É claro que a nossa sala é heterogênea. Nunca a Joana vai saber exatamente o que o Carlos sabe. Mas naquele momento, os dois precisam aprender a identificar as letrinhas. E eu vou trabalhar individualmente, eu vou lá na mesa dos dois e trabalhar isso com os dois. Mas, Grazi, eu preciso trabalhar individualmente mesmo. Como que eu faço isso? Tem uma forma de você trabalhar individualmente numa sala numerosa. Você vai agrupar os seus alunos e vai trabalhar os cantos de atividades diversificadas. Ai, Grazi, que é isso? Eu não sei o que é isso. Os cantos de atividades diversificadas já muda totalmente o formato da sala. Tem que mudar. Ai, Grazi, mas dá trabalho. A minha colega de sala deixa tudo enfileirado. Eu chego, eu tenho que mudar tudo. Eu também faço isso. Eu chego na minha sala de aula, eu movimento todas as mesas, eu vou agrupar de uma forma que eu vou usar naquela determinada atividade. Depois, na hora de ir embora, eu arrumo a sala do jeito que a minha colega deixou. Porque a gente também tem que ter uma boa convivência com todos da escola, com as nossas colegas. Então, eu peguei de um jeito, eu vou deixar do mesmo jeito. Mas eu não vou trabalhar do mesmo jeito daquele jeito que a sala estava. Eu chego na sala, peço para as crianças ficarem todos encostadinhos aqui na lousa na frente e eu vou agrupando. Se eu vou trabalhar em duplas naquela atividade, eu agrupo as mesas em duplas. Se eu vou trabalhar em trio, eu agrupo as mesas em trio. Se eu vou trabalhar os cantos de atividades diversificadas. Ai, Grazi, o que é isso? O nome mesmo já fala. São atividades diversificadas. Eu vou montar uma quantidade que eu quero de cantos na sala. Por exemplo, eu vou fazer um grupo de 4 nesse canto, um grupo de 4 nesse canto, um grupo em cada canto da sala. E um no meio também, não importa a quantidade. O que importa é que você tem que ter a intencionalidade do que você quer trabalhar. Por exemplo, eu vou fazer um canto da leitura, um canto dos jogos, um canto de arte. No meu curso, eu tenho uma aula explicando todos os cantos e quais materiais você precisa para cada canto, tá, gente? O que eu quero falar agora para vocês é que como trabalhar individualmente nessa sala, na minha sala numerosa. Então, por que dos cantos? Porque os cantos, as crianças vão trabalhar uma atividade que elas tenham autonomia. Então, eu vou fazer o canto dos jogos, eu vou entregar os jogos nesse canto. Vou explicar como que elas vão jogar, se é quebra-cabeça elas já sabem, se é um jogo diferente eu explico. No outro jogo é o canto da arte, elas vão estar trabalhando com cola, tesoura, canetinha, tinta. São atividades que elas trabalham com autonomia, que não vão precisar da minha intervenção.
Outro canto da leitura, elas ficam lendo livrinhos, olhando as figuras. E o que eu faço? No outro canto, eu vou trabalhar o canto da escrita. E eu vou ficar nesse canto, nesse dia, por exemplo. Eu vou ficar nesse canto. E o que eu faço? Eu faço um rodízio. Um rodízio. Que é? Como rodízio, Grazi? 15 minutos eles ficam num grupo, depois ou 20 ou meia hora, dependendo do tempo que você tiver. 20 minutos num canto, aí faz o rodízio, eles vão 20 minutos para outro canto. Faz o rodízio, eles vão 20 minutos para outro canto. Mas por que isso? E como trabalhar individualmente com esse aluno? Com o aluno que eu quero trabalhar. Eu sento no canto, por exemplo, da escrita. E naquele dia eu quero trabalhar os alunos que não identificam as letras do alfabeto. Então eu sento naquele cantinho, eu estou ali com os jogos que eu vou trabalhar para aquela criança identificar as letras. Então eu chamo um de cada vez para aquele grupo, os outros estão nos outros cantos, ou eu chamo 2 de cada vez, vai da necessidade da criança. Se você tem uma criança mais tímida, que ela não se socializa com os outros amiguinhos, você pode chamá-la individualmente, chama só essa criança e vai lá fazendo intervenções com aquela criança, com o joguinho, aquele joguinho da memória que eu ensinei sábado. Que letra que é essa? É a letra do macaco. Quando você relaciona a letra com um animalzinho, as crianças, quando vê a letra, já vão relacionar e é mais fácil delas lembrarem. Então, como que eu trabalho individualmente, gente? Nos cantos de atividades diversificadas. Eu tenho 30 alunos, mas eles estão intertidos, eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando com jogos, eles estão trabalhando com arte, que é o que eles gostam, canetinha, tinta. Eles estão trabalhando com os livros, que eles também adoram trabalhar com os livros. O canto da construção. Eu explico direitinho numa aula do meu curso qual que é cada canto. Eles amam trabalhar os cantos, porque a criança também tem que ter a liberdade de escolher o que ela quer fazer, escolher o que ela quer trabalhar. Então, se você não quer fazer o rodízio naquele dia, deixa elas escolherem. Eu quero esse canto, eu quero esse canto, eu quero esse canto. Você só vai ter que tomar cuidado para não ficar muita criança num canto e outros sem. Então aí você vai conversando com eles. Laura, você não quer ir naquele canto um pouquinho? Depois você troca com um amigo? Então eles precisam dessa liberdade também. Enquanto isso, você está lá, naquele canto, trabalhando individualmente com o aluno que tem aquela certa necessidade. Aí você já trabalhou com o João. Você já trabalhou, já mostrou as letrinhas, trabalhou o jogo, jogou com ele, fez as intervenções para ele descobrir, identificar o nome das letrinhas. Agora o João pode ir trabalhar no canto que ele quiser. Agora vem você, Felipe. Chama o Felipe tem outra necessidade. O Felipe já reconhece as letras, ele tem o valor sonoro, ele reconhece o valor sonoro das vogais. Então eu chamo o Felipe e vou trabalhar um jogo que ele vai identificar e reconhecer o valor sonoro das consoantes. Então eu pego o jogo da memória de palavras e vou fazendo as intervenções para o Felipe avançar na hipótese de escrita dele. O Felipe, já trabalhei com o Felipe. Pode ir, Felipe, agora vai trabalhar no canto que você quiser. Aí eu chamo a Lorena. Vem, Lorena, vem aqui que a professora vai jogar com você agora. Você vai fazer o quê? Você já tem que ter planejado esses jogos, a sua intencionalidade com cada aluno. Não dá para trabalhar com todos no mesmo dia. Então, naquela aula dos cantos de atividades diversificadas, você escolhe os 5 alunos, você já planeja o que você vai trabalhar com aqueles 5 alunos nos cantos de atividades diversificadas.
Aí você vai trabalhando a necessidade de cada aluno nessa aula. Quando eles estão agrupados, eles estão trabalhando, fazendo atividades com autonomia, E eles, quando eles estão nos cantos, gente, trabalhando, eles não precisam da sua ajuda, porque essas atividades são pensadas e são atividades lúdicas que eles amam. Eles adoram trabalhar com jogos, eles adoram trabalhar com os livros, eles adoram trabalhar com peças de montar, eles adoram trabalhar com a vida prática, é o que a gente faz na vida prática mesmo. Então, todas essas especificações desses cantos, tem tudo direitinho. Um dia eu vou passar para vocês mais aprofundado e no meu curso tem também cada canto tem os materiais específicos para trabalhar e o objetivo de cada canto. Então, como trabalhar individualmente numa sala numerosa? Começando pelo formato da sala, pela disposição da sala de aula, pela disposição das mesas, pela disposição das carteiras e das cadeiras. Se o meu aluno está enfileirado um atrás do outro, fica muito mais difícil para mim ir em 30 mesas do que se eu agrupo em 2, em dupla, fica muito mais fácil para eu ir em 15 mesas. Já cai pela metade. Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje? Que o formato da sala de aula, infelizmente, em muitas escolas ainda não evoluiu. Tantas coisas evoluíram na nossa vida, no mundo. A globalização, a internet e o formato da sala de aula, em muitas escolas ainda continua o mesmo. É lógico que existem atividades que eu preciso desse formato. Numa avaliação diagnóstica, que eles têm que fazer todos juntos, porque... E como eu faço a sondagem diagnóstica para eu descobrir essa atividade, dependendo da atividade, eu preciso desse formato da sala de aula. Mas nas outras atividades, gente, é muito mais produtivo e é muito mais fácil para você trabalhar individualmente se os seus alunos estão agrupados. E outra importância do agrupamento, um aluno aprende com o outro. Quando eu fazia faculdade, eu tinha uma professora de cálculo, ela era muito boa, ela sabia muito, mas eu não conseguia entender o que ela explicava. Quem que me explicava a matéria que eu entendia, parecia que clareava tudo? Os meus amigos. Então, o agrupamento, além de ficar mais fácil para nós trabalharmos individualmente, o agrupamento, uma criança aprende com a outra, porque às vezes eu falo uma coisa, o meu aluninho não me entende, mas quando o amiguinho que está ali do lado dele fala, ele entende. Isso acontecia comigo quando eu, já adulta, com as crianças também. E, Grazi, mas como que eu vou descobrir a necessidade de cada aluno para trabalhar individualmente? É o começo de tudo. Para você trabalhar individualmente com seus alunos, primeiro passo é você descobrir a necessidade do seu aluno. E como que você faz isso? Primeiro passo, a sondagem inicial. Então, você vai fazer uma sondagem de letras, uma sondagem de números, uma sondagem de escrita. Tem todos esses vídeos, sondagem de letras, sondagem de números, sondagem de escrita, já tem no meu feed, tá, pessoal? Tem todos os vídeos no IGTV de como você faz essa sondagem inicial, como você faz uma sondagem de letras, como você faz uma sondagem de escrita, como você faz uma sondagem de desenho. Porque no primeiro ano, eu recebo aluninho que ele não sabe desenhar.
Então, eu preciso fazer uma sondagem de desenho. E você vai evoluir tudo isso, mas precisa fazer com que isso, seus aluninhos evoluam nisso também. Mas primeiro, o primeiro passo é descobrir a necessidade de cada aluno, para depois trabalhar individualmente com ele. Então, é através da sondagem. A sondagem de letras, a sondagem de números, a sondagem de escrita, a sondagem de desenho. Aí eu vou descobrir. Ai, o João, o Carlos e o Miguel não reconhecem as letras. Então, no dia da atividade de cantos, da minha aula de cantos de atividades diversificadas, eu vou trabalhar com o João, o Carlos e o Miguel, uma atividade para eles começarem a identificar as letras. Na sondagem inicial, eu percebi que a Mônica, a Elisa e a Carol já têm a hipótese silábica sem valor sonoro. Na minha aula de cantos de atividades diversificadas, eu vou trabalhar com essas 3 aluninhas uma atividade que vai fazer elas evoluírem da hipótese silábica sem valor sonoro para a hipótese silábica com valor sonoro. E como eu faço isso? Trabalhando consciência fonológica. Eu percebi na sondagem inicial que o Manuel, o Vinícius e a Laís já tem valor sonoro das vogais. Elas já são silábicas e já entendem o valor sonoro das vogais. Eu vou trabalhar na minha aula de cantos de atividades diversificadas com esses 3 alunos para desenvolver se ela já tem o valor sonoro das vogais, eu vou fazer uma atividade individualmente para que elas evoluam para reconhecer o valor sonoro das consoantes. E por aí vai. O meu aluno, por exemplo, meu Deus, o nome dos meus aluninhos. Jesus, foge agora da cabeça. O Vinícius, vai de novo. O Vinícius já tem a hipótese silábica alfabética. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar naquele dia que eu vou trabalhar os cantos de atividades diversificadas. Eu vou trabalhar uma atividade para que o Vinícius entenda uma atividade com quantidade exata de letras. Porque aí ele vai entender que, por exemplo, se ele tem hipótese silábica alfabética, ele escreve ora com sílabas completas, ora com sílaba incompleta. Então, eu vou trabalhar uma atividade com letras, com quantidade exata de letras, para ele entender que as sílabas têm mais de uma letrinha na maioria das sílabas. Então, eu faço isso. Primeiro passo, como trabalhar individualmente numa sala numerosa. Primeiro passo, a disposição da sala. Agrupe os seus alunos, ou em dupla, ou em trio. Quando fica muitos alunos num grupo, eles já começam a se dispersar. Então, aí você trabalha os cantos de atividades diversificadas, que são atividades que eles trabalham com autonomia, que não necessitam da sua ajuda. Então, primeiro passo, disposição da sala. Vamos mudar esse formato da escola, das fileiras, uma criança atrás da outra. Vamos mudar isso, pessoal. Quando eu preciso eu vou dar uma aula que eu preciso estar ali na frente com todos me olhando. Precisa ser um atrás do outro? Não, você pode fazer um U. Faz o formato de um U. Todos vão ficar olhando para você, só que eles não estão enfileirados um atrás do outro. Porque esse formato da sala de aula, de um atrás do outro, muitas vezes até atrapalha a criança olhar na frente, olhar na lousa, olhar você lá na frente. Porque a cabecinha do amigo, às vezes, atrapalha ele olhar, ele enxergar, ele prestar atenção. Você quer todos olhando, você vai fazer uma atividade e precisa de todos olhando para você ao mesmo tempo? Faça um U. Uma fileira lateral, uma lá no fundo e outra lateral, um U. Eles em dupla.
Porque eles estão olhando todos para você, mas eles estão ali agrupados, um sanando a necessidade do outro. Primeiro passo, então, disposição das carteiras. Isso muda tudo, gente. Isso muda tudo. Depois, segundo passo, para trabalhar individualmente com o seu aluno numa sala numerosa. Primeiro passo, disposição das carteiras. Segundo passo, descobrir a necessidade do meu aluno. Qual a necessidade do Joãozinho? Qual a necessidade da Camila? Qual a necessidade da Carol? Isso eu descubro na sondagem inicial. Terceiro passo, minha intencionalidade, meu planejamento. Eu vou planejar qual atividade trabalhar com aquela criança, qual atividade trabalhar com aquela criança, qual atividade trabalhar com aquele aluno que precisa descobrir, que precisa entender o som das vogais, que precisa descobrir o som das consoantes. Então, primeiro passo, disposição das carteiras. Segundo passo, descobrir a necessidade do meu aluno através da sondagem, da avaliação diagnóstica. Terceiro passo, planejamento. Não tem como a gente trabalhar o que a gente precisa desenvolver no nosso aluno sem o nosso planejamento. Eu preciso planejar. O que eu vou fazer? Eu, particularmente, eu faço meu planejamento uma semana antes para a próxima semana inteira. Então, naquela semana já está tudo planejado. Por exemplo, na sexta-feira já está tudo planejado para a próxima semana. Então, eu posso trabalhar 3 vezes por semana a aula de cantos de atividades diversificadas. Então, naqueles 3 dias da semana, naquelas 3 aulas, eu já tenho o meu planejamento de qual aluno eu vou chamar individualmente, porque eu não consigo trabalhar com todos no mesmo dia, porque a minha sala é numerosa. Eu tenho 30 alunos, então eu escolho 5 alunos na segunda, 5 alunos na terça, na quarta e 5 alunos na sexta. Na outra semana, os outros 5 na segunda, outros 5 alunos na quarta, outros 5 alunos na sexta. E aí, depois do meu planejamento, vem a minha prática, tá? Então, primeiro passo, disposição das carteiras. Segundo passo, descobrir a necessidade do meu aluno através da sondagem inicial. Terceiro passo, o meu planejamento. A minha intencionalidade. Qual é a minha intenção? Eu já vou planejar. Quarto passo, a minha prática. Como eu vou agir? Qual vai ser a minha ação? Como eu vou trabalhar aquela atividade que eu planejei? Tá bom? E aí entra as minhas intervenções com cada aluno. Cada aluninho que eu vou trabalhar individualmente, eu vou agir, eu vou falar, eu vou fazer boas perguntas para que aquele aluno evolua na sua hipótese de escrita. Porque o nosso objetivo é alfabetizar nossos alunos. Nosso objetivo, enquanto professora alfabetizadora, é alfabetizar os nossos alunos. A última fase, a última hipótese de escrita é a hipótese alfabética. Então, eu vou fazer de tudo, vou fazer as intervenções, vou fazer as atividades para evoluir todos os meus alunos para a hipótese de escrita alfabética. Tudo bem, gente? Espero que vocês estejam entendendo. Então, primeiro eu falei, como era o formato da escola antigamente? Tudo enfileirado. E hoje em dia mudou? Infelizmente não. Ainda continua desse jeito. E vamos mudar isso, professoras. Professoras, vamos mudar isso. Professoras do primeiro aninho, do segundo. A gente pode mudar, você pode. Eu, muitos anos já trabalho com duplas, com trios e faço minhas atividades, os cantos de atividades diversificadas. É uma atividade que eles amam e é através dessa aula que você vai conseguir trabalhar individualmente com seu aluno. Tá bom, pessoal? Sábado que vem tem outro tema super interessante, já tô pensando para vocês. Então vamos recapitular só mais uma vez, prometo que eu não falo de novo. Primeiro passo, como trabalhar individualmente numa sala numerosa. Primeiro passo, disposição das carteiras.
Tem que mudar. Se você tem 30 mesas, 30 alunos, você agrupa em duplas, essas mesas já caem para 15. Se você agrupa em trio, essas mesas já caem para 10. Fica muito mais fácil de você ir lá pertinho do seu aluno e conversar com o olho no olho dele, conversar Tudo bem, gente, que nós estamos na pandemia, a gente não pode chegar muito pertinho. Mas ontem eu estou trabalhando presencialmente no estado de São Paulo, né? Eu trabalho no estado de São Paulo já faz 16 anos. E a gente começou a trabalhar presencial desde fevereiro. Ontem foram 4 aluninhos. Eu trabalhei uma atividade de leitura, depois eu fiz os cantos de atividades diversificadas. Aí eu fiz agrupamento. 2 aluninhos meus não reconhecem as letras, então eu agrupei eles e trabalhei junto com eles. Claro que a gente agora tem que ficar um pouquinho mais com a distância certinha, usando máscara, todos de máscara. Eu tenho até aquele negocinho que põe aqui, como chama? Face não sei o que lá. E eu trabalhei. Dá para trabalhar mesmo na pandemia com os cantos? Dá. Eles estavam agrupados, mas eles estavam um pouquinho mais longe um do outro. Eu deixei uma mesa de distância. Trabalhei com os meus aluninhos. O jogo da memória que eu fiz a sábado passado, eu trabalhei com os meus alunos que não identificam todas as letras. Eles iam virando era o jogo da memória de ave. Ai, que letra que começa o tucano? Aí um amiguinho virava e não era a letra, aí eu ia mostrando, ia fazendo intervenções. Dá para trabalhar mesmo na pandemia, tá? Então, o que eu quero dizer? Mesmo com uma sala numerosa, quando eu agrupo, fica muito mais fácil de eu ir mais vezes na mesa do meu aluno, porque isso é muito importante para ele. Ele não tem culpa de ter tantos amigos, tantos alunos na sala. Você tem que ter estratégias para sanar isso. Então, agrupamento, a disposição das mesas é muito importante. Você precisa chegar perto do seu aluno. Você precisa olhar no olho dele, abaixar. Quando eu chego, eu abaixo assim, ou eu puxo uma cadeira e sento, olho no olho de igual para o meu aluno e converso e faço as intervenções. Ele olha para mim. É muito melhor do que se eu estiver lá na frente. Eu pertinho dele, qual que vai ser a atenção? A atenção dele vai ser redobrada. Então é muito importante. Trabalhar individualmente, você ir na mesa do seu aluno é muito importante. Então, primeiro passo, a disposição das carteiras. Agrupem as mesas da sua sala. Não deixem um aluno atrás do outro, olhando para a cabecinha do outro. Isso tem que mudar, gente. Isso tem que mudar. Eu sei que tem escolas que já são diferentes, mas ainda tem que mudar muitas ainda, tá bom? E se agrupar os alunos em 2 e eles começarem a se desconcentrar e conversar, o que fazer? Valéria, os seus alunos, eles vão conversar, viu, gente? Eles vão conversar sim, só que você vai ser bem clara com eles logo no primeiro dia de aula e na primeira semana de aula. Quais são os nossos combinados? Valéria, eu falo sobre os combinados num vídeo, lá no meu Instagram tem também. Os combinados da sala. Como? Pode conversar? Pode, mas na hora certa. Quando você vê que um aluninho, Valéria, tá conversando demais com outro amiguinho, o que você vai falar? João, Vinícius, vocês não estão cumprindo com os combinados, porque isso já foi combinado. O combinado não sai caro. Vou trabalhar desse jeito com meus alunos especiais muito bem, vai ajudar muito. Então, voltando ao que a Valéria perguntou. Os combinados você fez na primeira semana de aula. Se aqueles 2 aluninhos não estão cumprindo com os combinados, você vai falar abertamente com eles. Vinícius, Carlos, vocês não estão cumprindo com o combinado. Qual é o nosso combinado? Pode conversar fora de hora? Ai, não, professora. E os outros já vão falar, os outros amigos já vão falar. Professora, eles não estão cumprindo com o combinado.
Então, sempre você volta nos combinados, Valéria. Os seus combinados são as suas regras da sala. O combinado não sai caro. E o que lá eu explico direitinho no vídeo dos combinados. São eles que falam os combinados. Eu vou escrevendo coletivamente na lousa e depois o cartaz fica fixado na parede, porque nós vamos lendo todos os dias esses combinados. E aí você vai falar por quê? Por que, Vinícius e Carlos, atrapalha o que vocês estão fazendo? Porque o amigo não está conseguindo entender. Tá atrapalhando a colega que não tá ouvindo o que a professora está falando, tá bom? E é claro, nessa questão do agrupamento, tem duplas, gente, que não vai dar certo mesmo. Porque cada criança tem uma personalidade. E às vezes uma personalidade não bate com a outra personalidade. E esses agrupamentos você vai mudando e percebendo qual deu certo. Porque às vezes o agrupamento, de acordo com a personalidade do aluno, não vai ser produtivo. Por isso que a gente fala agrupamentos produtivos. Então você percebe que uma criança é autoritária e outra também é autoritária. Quando você agrupa as duas, vai sair faísca. Então, troca. Os meus agrupamentos não são fixos. Eu vou trocando os agrupamentos de acordo com o que eu vou percebendo que fica mais produtivo com aquela outra criança. Porque se eu agrupo duas crianças, uma criança com hipótese silábica com valor sonoro, ela já identifica o valor das vogais. E outra criança com a hipótese silábica com valor sonoro, mas identifica o valor das consoantes. Quando essas crianças já evoluíram, eu troco o agrupamento, eu mudo as duplas. Então, o agrupamento não é fixo, você vai mudando, tudo bem? Então, o agrupamento, você vai percebendo qual dá certo. Ele tem que ser produtivo. Se não for produtivo, você troca. Você vai conversando, desde o começo você já fala, pessoal, a professora trabalha em duplas, nós vamos trabalhar em duplas, só que nós vamos mudar as duplas, tá bom? Então isso não é fixo, não é engessado. Disposição das carteiras, descobrir a necessidade do meu aluno, o meu planejamento, a minha intencionalidade e a minha prática, a minha ação. Então, 4 passos para trabalhar individualmente com o meu aluno. Onde que eu vou trabalhar? Na aula de cantos de atividades diversificadas. Quando eu vou ficar sentada num grupo e aqueles alunos eu vou chamar e trabalhar individualmente com aquele aluno. Ai, Grazi, mas a sala vai virar uma bagunça. Eu vou ser sincera com vocês. Não é fácil. Não é fácil eu chegar numa sala de aula que não tem estrutura e mudar tudo, fazer canto, juntar mesas, não é fácil, mas é possível. A bagunça é o seguinte, eles vão estar trabalhando nos cantos. São atividades que eles têm autonomia para fazer. Mas por que tem o rodízio? Por que eu faço o rodízio? Para eles não cansarem naquela determinada atividade. Então eu vou fazendo rodízio. Por isso que serve o rodízio, ou eu percebo que um aluno já não tá se concentrando naquele canto, eu peço, Flávia, vai um pouquinho agora ali naquele canto, trabalha com aquele jogo. Tá? Então, eu tô ali trabalhando individualmente e tô de olho nas crianças nos outros grupos, tá bom, pessoal? Então, esses 4 passos para como trabalhar individualmente numa sala numerosa. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível, tá? É possível. E depois eles te ajudam. Eles começam a te ajudar montar os cantos e você já deixa bem claro. Nós vamos trabalhar com os cantos e cada grupo vai guardar exatamente do jeito que estava. Isso é importante para eles. Eles trabalharam, eles guardam. Eles trabalharam, eles guardam. A sala vai ficar organizada de novo, tá bom? Então, as crianças precisam de tudo isso e não é fácil, mas é possível.
Eu sei porque eu posso falar, posso ser sincera, porque eu sempre tenho 30 aluninhos no primeiro ano. A minha sala sempre foi numerosa e com essa atividade eu consigo trabalhar individualmente. E fora essa atividade, quando eu agrupo os meus alunos, quando não fica um por si só na sala de aula, fica muito mais fácil para mim e fica muito melhor para eles, porque eu tenho mais oportunidade de ir na mesa do meu aluno e sanar aquela dúvida e trabalhar individualmente com ele e fazer uma intervenção pontual. Eu posso, é possível. Então, vamos mudar essa realidade das nossas escolas? Vamos mudar esse formato de sala de aula enfileirada, um atrás da cabecinha do outro? A gente pode, a gente consegue. Eu consigo e você também vai conseguir. Vamos tentar? Então vamos. Então, eu gostaria que vocês deixassem um comentário depois lá na... Porque eu vou colocar no IGTV depois o vídeo e eu gostaria que vocês deixassem um comentário. Como que você faz para trabalhar individualmente com o seu aluno? Você acha que é possível? Você vai tentar? Fala para mim que vai tentar, tá bom? Um beijo, professores, professoras, as minhas amigas, meus amigos que entraram. Um beijo, fica com Deus. Hoje é 1º de maio, dia do trabalho. Vamos descansar um pouquinho agora, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até sábado. Não esqueçam, sábado tem mais um tema super interessante para vocês, tá bom? Beijos e fiquem com Deus, pessoal.